Oi, chinitas! Tudo bem com vocês? Gente, a gente já tá em julho, vocês têm noção disso, cara? No meio do ano já, tipo... Sério, sinceramente eu não esperava que fosse demorar tanto assim, e a perspectiva também ainda tá aquelas coisas, né? Mas pelo menos já temos vacina, né, encaminhada aí, com previsão pra sair, mais ou menos junho do ano que vem. Eu acho que vai sair antes, mas enfim, né, gente? Enquanto não sair vacina, a gente tem que ficar esperto, né? Só sair quando realmente for necessário. E quando não for estritamente necessário, a gente faz o quê? A gente fica em casa, né, meu bem? Mas não necessariamente ficar em casa é uma coisa ruim, porque, como vocês sabem, nós temos o que chamamos de filmes e séries pra salvar a nossa vida. Videogame também, mas filme e série é topzera. Antes de mais nada, antes de falar qualquer coisa, indicar qualquer série, já deixa o joinha aqui no vídeo que ajuda muito o canal. Já marca aquele amigo, aquela amiga que vai assistir seriado, mesmo que de longe, pra vocês comentarem, depois trocarem as figurinhas. Se você não é inscrito no canal ainda, tá perdendo, tá comendo bola, meu filho, já aperta o botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho pra ficar sabendo de todas as novidades. Bora pro vídeo, então? Nesse vídeo eu separei pra vocês as séries que eu tô assistindo agora na quarentena mesmo, e eu tô gostando muito, então eu quero dividir aqui com vocês, saber se vocês já assistiram, e as que vocês não assistiram, vocês assistem, porque eu estou batendo pau, eu não sei, mas enfim, vamos lá. A primeira lista da série é The Witcher. Com certeza vocês já ouviram falar, porque The Witcher é um jogo de videogame muito famoso, né? Mas apesar disso, a série não foi inspirada no jogo, e sim numa franquia de livros que foi lançada em 1986 na Polônia. Quem escreveu foi esse autor aqui, que eu não sei pronunciar o nome. A série conta a história de Geralt de Rivia, interpretado pelo nosso Henry Cavill. É isso aí, meninas do Super-Homem. E o Geralt é um Witcher. Não vou ficar me aprofundando muito aqui com vocês sobre o que é Witcher e como eles surgiram, porque na série explica. Mas, basicamente, ele é um mutante que caça monstros em troca de dinheiro. E o Geralt está predestinado a encontrar a princesa Cirilla, ou Ciri, que é a princesa de Cintra. A Ciri acaba fugindo de Cintra porque o império inimigo chamado Nilfgaard tá perseguindo ela, e ela vai lá tentar encontrar o Geralt. Aí a gente fica torcendo aqui, né, pra esse encontro que a gente adora, um encontro desde a época da novela O Clone, meu filho, que a Jade nunca encontrava o Lucas e nunca acontecia, encontrava o Léo, e aí não sabia que era o Léo, enfim. Então, na verdade, a série conta a história de 3 protagonistas: o Geralt, a Ciri e a Yennefer. O nome dela é Yennefer. Certeza que teve um monte de gente que cantou isso. É difícil falar dessa história sem dar spoiler, sinceramente, mas eu gostei muito da história da Yennefer, e eu acho que vocês deviam assistir porque vale a pena. Essa série, ela não segue uma ordem cronológica, tá, gente? Então ela vai e volta, então é preciso prestar um pouquinho de atenção pra entender o que tá acontecendo. Eu achei bem legal, eu nunca joguei o jogo, né, só assisti o Mauro jogando e nem li o livro, então eu não sei dizer se a série tá satisfatória comparada ao livro, mas assim, eles já deixaram avisado desde o começo que a série ia ser inspirada no livro, mas que algumas coisas realmente iam ser alteradas, não ia seguir exatamente igualzinho a história da franquia. A segunda série da lista que eu quero indicar é a série The Crown. Pra quem gosta de história da realeza, príncipes e princesas, primeiros ministros, política, Reino Unido, vai gostar, porque conta a história da Rainha Elizabeth II, a nossa Betinha, né? A história começa desde o casamento dela, que aconteceu em 1947, e vai até os dias atuais. Por enquanto são 3 temporadas, a gente ainda não chegou nos dias atuais, a princesa Diana ainda não apareceu, que eu sei que vocês adoram, todo mundo adora a princesa Diana, mas ela ainda não apareceu, só que já aconteceram várias coisas importantes. É legal porque conta a história do reinado dela, né, de como funcionava a política do Reino Unido da época, e também mostra os problemas pessoais, não só dela, como das pessoas que eram mais próximas a ela também. Então tem os problemas do príncipe Philip, da princesa Margaret, do príncipe Charles, enfim, várias pessoas que, né, estão envolvidas no ciclo pessoal dela. Então você vê que não é nada fácil essa vida de realeza, essa vida de reinado também, né? Muito luxo, mas assim, não é fácil, não tá fácil nem pra Rainha Elizabeth, gente. Então, assim, quando eu era criança eu queria ser princesa, mas agora eu não quero mais não, obrigada. Mas eu achei a série super interessante, recomendo. As atuações, principalmente das Rainhas Elizabeths, da Olivia Colman e da Claire Foy, estão assim, tipo, muito boas mesmo.
Agora vamos pra uma série mais teen, né? Uma pegada mais adolescente, mais aguinha com açúcar. Que eu sou assim, gente. Eu gosto de séries sérias e estressantes, mas eu também gosto de uma série bobinha também pra quebrar o gelo de vez em quando. Quebrar o gelo de vez em quando. A série se chama Never Have I Ever, ou Eu Nunca, e conta a história da menina Devi, que é uma menina indiana que vai morar com os pais nos Estados Unidos lá pelos anos de 2000. Então é aquela coisa, né, gente? Ela é adolescente, nerd pra caramba, vive competindo com o menino da sala dela, que também é super estudioso. Basicamente, ela só tem 2 amigas na escola e já tá assim de saco cheio de ser excluída do rolê todo ano. Então ela decide que esse ano as coisas vão ser diferentes e principalmente ela quer se aproximar do Paxton, que é um menino bonitão lá e popular da escola, né? Até aí é a mesma coisa de sempre. É uma história clássica de adolescente, não vou mentir pra vocês, que eu gosto, mas eles conseguiram de alguma forma dar um toque diferente. Eu achei o humor dessa série bem diferente dos que a gente tá acostumado. E tem um pouco de drama também, apesar da série ser de humor, sabe? A Devi perdeu o pai na história, então ela tem bastante problemas com isso, porque ela se dava super bem com o pai, né? E ela arranja todo tipo de forma de não lidar com o luto, né? Ela não consegue lidar. E ela não se dá bem com a mãe, que é extremamente rígida com ela também, então elas vivem se desentendendo. E a série... Nossa, minha barriga roncou agora. E a série também mostra os problemas das 2 amigas dela, a Fabiola e a Eleanor, e da prima que vai morar na casa dela, que aparentemente no começo é perfeitinha, que chama Kamala, e aquele menino que vive competindo com ela, que chama Ben. Mas eu não vou contar exatamente quais são esses problemas pra não estragar a graça de vocês também, né? Então tem drama sim, mas também tem bastante humor. E eu achei os personagens bem desenvolvidos. A série mostra também não só os problemas dos adolescentes, como dos adultos também, do ponto de vista dos adultos. Então eu achei bem legal. A 4ª série que eu vou indicar é um desenho, mas não se enganem, porque não é um desenho politicamente correto. Gente, minha barriga tá roncando muito. Tipo, tá perto do horário do almoço, tô... fomezinha. A série se chama Rick and Morty e conta sobre as aventuras do Rick e do Morty, que são vô e neto. O legal disso tudo é que o Rick, que é o vô do Morty, ele é um cientista gênio, assim, é o cientista mais inteligente de toda a galáxia, e ele vive bêbado, né, todo errado lá, e vive tirando o Morty da escola pra viver essas aventuras, né, então eles visitam outros planetas, visitam outras dimensões, é muito doido, assim. Então aparece bicho, planta, né, alienígena, seres místicos, enfim, eles podem inventar tudo que eles quiserem, né, porque tem não sei quantos planetas, não sei quantas dimensões, não sei quantos tempos, né, então, assim, história tem de monte. E apesar de ser uma série de humor, tem umas piadas bem pesadas, assim, uns episódios meio pesados que geram uma certa crise existencial. Então eu não recomendo pra crianças, com certeza, mas pra adulto, assim, é muito engraçado. É diferente de todos os desenhos e com certeza vale a pena assistir. A 5ª série é uma série muito fofa, muito lindinha, que chama Anne with an E, ou Anne com E, e conta a história de uma menina ruiva órfã que vai morar em Green Gables. A série foi baseada em um livro chamado Anne de Green Gables, que foi publicado em 1908. Logo no começo da série já fica bem claro que ela não é nem um pouco igual às meninas da época, né? Ela adora ler, ela adora usar palavras difíceis, né? Então tem várias frases que ficaram super famosas, como grandes palavras são necessárias para expressar grandes ideias, e assim, muito legal. Ela vê a vida de uma forma diferente, sabe? Romântica, otimista. E o legal é que ela tinha tudo pra ser uma menina infeliz, mas ela não é. Ela é órfã, já foi devolvida pro orfanato uma vez, depois de trabalhar pra uma família, assim, que fazia ela de babá de várias crianças, basicamente escrava da família. E mesmo assim eles devolveram ela. Sofre bullying na escola, enfim, tem um monte de coisa que acontece com ela. Mas apesar disso tudo, ela sempre acaba dando a maior lição de vida, é zero preconceito, não tem medo de ser quem ela é. Enfim, é muito legal, dá pra gente aprender bastante coisa aos cachorros latinos. Os outros personagens da série também são muito bem construídos, cada um com seu problema, né? E ela sempre tá querendo ajudar todo mundo. A série tem 3 temporadas, ela não foi renovada, eu gostei bastante.
A sexta série que tá com episódios novos toda semana agora na Netflix se chama O Expresso do Amanhã. Em um mundo pós-apocalíptico em que a Terra ficou totalmente congelada, só os passageiros do trem Snowpiercer sobreviveram. O Snowpiercer é um trem composto por 1001 vagões e ele é separado em primeira, segunda e terceira classe. E tem também o pessoal do fundo, que eles chamam, né? A galera do fundão que fica lá no escuro, só sofrendo, vivendo em condições assim desumanas. Durante 7 anos o trem funcionou normalmente, sem muitos problemas nem grandes atritos, mas quando encontraram um corpo, que na verdade era o segundo corpo que foi descoberto, as coisas começam a complicar. E a personagem Melanie Cavill, que administra o trem em nome do misterioso Sr. Wilford, ela ela chama o Leighton, que é um ex-policial, para investigar o caso, para tentar descobrir quem que matou a pessoa. Só que o Leighton é do fundo do trem, né, gente? Ele não vê a luz do sol há 7 anos, então assim, ele vai fazer de tudo para conseguir, ao mesmo tempo, desvendar o mistério, né, do assassinato e também ajudar a galera do fundão a conquistar um espaço decente lá naquele trem de 1001 vagões. Essa série foi baseada em uma graphic novel francesa que foi publicada originalmente em 1982. Também tem o filme Expresso da Manhã, que foi lançado em 2013, que é com Chris Evans, o Capitão América. E, assim, tem uma história bem parecida com o seriado, mas com algumas diferenças, né, claro. Então, também indico bastante. Voltando agora para as séries Água com Açúcar, não tão estressantes, nós temos a série The Good Place. Essa série é uma série bem gostosa de assistir, bem clean, assim, os efeitos sonoros, o visual da série, enfim, é um negócio meio paz, assim. A história começa quando a protagonista Eleanor Shellstrop, que é interpretada pela Kristen Bell, a Anna do Frozen, ela morre e vai parar no The Good Place, que é uma espécie de paraíso. Lá ela conhece o arquiteto de lá, que é o Michael, a robô que tem todos os conhecimentos do universo, que chama Janet, o monge meio esquisito budista que não fala nada, que é o Jason, a riquinha Tahani e a sua suposta alma gêmea, que é o Tiri. Só que ela percebe que na verdade ela não devia estar lá porque ela foi confundida com outra Eleanor e na verdade quando ela estava viva na Terra ela não foi exatamente uma pessoa muito legal. Então ela fica desesperada, né, e acaba indo procurar ajuda do Tiri, que é a sua suposta alma gêmea, que é um professor de ética neurótico. Aí as coisas começam a acontecer. Também é uma série bem diferente e eu adorei a série, já assisti tudo. A oitava série que precisava estar nessa lista, né, gente, porque afinal tem a ver com a minha formação, é How to Get Away with Murder, ou Como Defender um Assassino em português. Essa série é incrível, gente. A Viola Davis, que interpreta a Annalise Keating, que é a protagonista da série, também tá com uma atuação incrível, já ganhou vários prêmios, vários deles por causa dessa série, né? Então vale a pena assistir. A protagonista Annalise Keating é professora de Direito Penal em uma universidade da Filadélfia e também é uma advogada super bem conceituada de defesa criminal. A história já começa a ficar interessante quando ela seleciona 5 alunos da sala para fazer parte do famoso grupo Keating 5, né? Que são 5 alunos que ela escolhe para trabalhar com ela no escritório dela. Ela acaba escolhendo Wes Gibbons, Connor Walsh, Asher Milston, Michaela Pratt e Laurel Castillo. Além dos alunos, trabalham com ela também os personagens Frank Delfino e a Bonnie Winterbottom. Só que os alunos acabam se envolvendo assim, né, um pouquinho levemente com um assassinato e daí que começa a desenvolver mesmo a história. A série tem 5 temporadas e vira e mexe ela começa com algum assassinato, né, então fica todo aquele mistério em cima de quem matou e por quê. E nem sempre a gente sabe exatamente quem morreu, eles não mostram logo no início. É demais! Quem não assistiu ainda assista. A penúltima série que eu vou indicar se chama Upload. Ela é uma série também mais aguinha com açúcar também, mas tem uma história um pouquinho diferente. Vocês já perceberam que eu gosto quando a história é diferente, né? Ou quando tem assassinato, né? Que você tem que descobrir quem é assassino, porque matou tal. Ou quando a história é de adolescente. Pretty Little Liars, que tem adolescentes no ensino médio envolvidas em assassinato com uma história diferente, devia estar nessa lista também, né? Mas eu não coloquei aqui na lista porque agora eu tô falando pra vocês
as séries mais recentes que eu tenho assistido na quarentena mesmo. Mas então, a história se passa no futuro próximo, em que você tem a possibilidade de fazer um upload, né, da sua consciência dentro de um sistema, um simulador, que seria uma espécie de paraíso quando você tá próximo da morte. O Nate, que é o protagonista, ele tem uma namorada rica e ela faz o upload dele nesse simulador do paraíso chamado Lakerville. E é claro que você tem que ser rico, né, pra pagar esse negócio e tem que ficar pagando todo mês. E o Nate conhece a Nora, que trabalha com atendimento ao cliente nesse simulador de paraíso. Aí rola um clima, né, parari parará, você já sabe. Só que o Nate, ele era programador, codificador quando tava vivo, e as memórias deles, todas as memórias deles relacionadas ao trabalho somem. Então ele só lembra que ele era codificador, programador, mas ele não lembra de nada, assim, do trabalho. E aí tem todo um mistério em cima disso, né? Porque agora ele já não sabe se ele morreu por acidente mesmo ou se foi tentativa de assassinato, né? Além disso, é muito legal o cenário, como funcionam as coisas nesse simulador. Ele tem alguns erros, né? Não é exatamente como na vida real, e tem alguns aspectos engraçados e interessantes nesse simulador também, que eles vão mostrando conforme passam os episódios. Então é bem engraçado. E por último, para fechar com chave de ouro aqui com vocês que ficaram até o final do vídeo, eu vou indicar uma série que até essa última semana, a semana passada, eu e o Mauro, a gente tava tresloucado assistindo, que se chama Dark. Olha, quem gosta de viagem no tempo, igual minha mãe e o Mauro, precisa assistir essa série. A história se passa na cidade fictícia de Winden, na Alemanha, principalmente nos anos de 1953, 1986 e 2019. Ou seja, né, os acontecimentos não são mostrados em forma linear, afinal envolve viagem no tempo, então é um vai e volta, né, futuro, passado, presente, lá lá lá, então você tem que prestar mais atenção. O interessante é que não apenas o passado influencia o futuro, mas o futuro também influencia o passado, né? Aí fica aquela história do ovo e da galinha, você não sabe qual que veio primeiro. Os problemas começam quando o menino Mikkel desaparece no meio da floresta do nada. Já tinham desaparecido 2 outros meninos, o Eric, pouco tempo antes do Mikkel, e o Mads, que na verdade é tio do Mikkel, né, o irmão do pai dele, que desapareceu no ano de 1986, ainda quando ele era criança. Se prepare porque a trama é muito louca, entendeu? Mas também não é impossível de acompanhar, entendeu, gente? Tem uma galera aí na internet que exagera um pouco. Não desistam antes de começar a assistir, vocês conseguem. Eu, na verdade, eu nem ia começar a assistir porque eu já vi tanta gente falando, nossa, é muito complicado, não sei o que. Eu falei, pra que eu vou perder tempo assistindo uma série que eu nem vou entender porcaria nenhuma? Mas não é bem assim, gente. Dá pra entender sim. Só que você precisa prestar atenção, porque tem todo esse vai e volta. Você tem que prestar atenção no rosto dos personagens, né? Que não são poucos. São 4 famílias principais. E cada personagem também tem tempos diferentes que eles aparecem. Então, às vezes eles aparecem jovens, outras vezes aparecem mais velhos, e vocês têm que saber que é a mesma pessoa, entendeu? E também o grau de parentesco entre os personagens, porque afinal são 4 famílias, e as famílias se relacionam entre si. Então, assim, né? É um pouco de detalhe, assim, um pouco bastante. E o protagonista é o Jonas Kahnwald, o Jonas. Ele é aquele menino que aparece de capa de chuva amarela, que eu tenho certeza que vocês já viram por aí em algum lugar. E aí, gente, gostaram das indicações? Eu adoro todas essas séries que eu deixei na lista aqui. Coloquem aqui embaixo as séries que vocês estão assistindo e estão gostando, pra gente assistir e conversar sobre elas depois, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!